Boa tarde, servidores, boa tarde, internautas, boa tarde a todos. Em especial ao meu grande querido amigo, foi colega, funcionário da prefeitura no RH, o qual tínhamos um elo de ligação pela forma respeitosa e carinhosa que ele recebia a todos. A gente chegava ali sempre com um sorriso. E quando a gente vai no RH, vocês sabem, né? A gente vai no RH só quando tem problema, é que nem médico. Só vai no médico quando eu tenho uma dor, e lá você só ia quando você tinha problema. E o dele é sempre solícito. E tivemos uma grande perda, mas eu posso falar, um menino de ouro, eu falava para ele, Denner, prefeitura é fim de linha, você é novo, tem conhecimento, vai galgar um potencial sem tamanho. Eu sempre falava isso para ele, né? E ele foi. E hoje o menino está voando longe, muito longe. Perdemos o nosso Denner, agora ele é pai de uma criança de 6 meses, está morando em Mujimirim. É o Denner Ângelo Dalben Vilar. Voltamos. É professor da aula online, agora ele recebeu um convite muito especial, ele vai dar uma palestra lá na Previdência Nacional, daqui a pouco ele não está em Mogi mais, ele está lá em Brasília. É pós-graduado em Direito Previdenciário. E também agora nós vamos fazer uma fofoquinha. Nós ficamos sabendo que ele foi chamado para ser secretário de administração, né? Mas com um currículo desse, ele está pensando ainda, vamos ver o que o prefeito decide por aí, né? Ele não quer falar nem pau e nem pedra, que eu já cutuquei, mas, meu querido amigo, que seu coração decida o que for melhor para a sua vida, para a sua família, potencial você tem, e muito, eu desejo tudo de bom para você. E nós fizemos um convite especial para que ele pudesse nos fazer uma palestra sobre o nosso regime próprio e a reforma da Previdência, como que ela vai afetar a partir do ano que vem a vida de todos os servidores, né? De uma forma geral, mas principalmente vamos estar falando da nossa, tá bom? Denner, microfone é tudo seu, se tiver pergunta a gente vai levar, se não, porque nós temos 1 hora e a live, como é um programa, ele acaba já, ela cai, dentro de 1 hora ela tira a gente do ar automaticamente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu querido, e agora eu vou assistir a aula do professor Denner, meu querido. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Agradeço de coração o convite da Cristina. A Cristina mesmo me falava mesmo, Denner, sai, né? Vamos galgar fora. E graças a Deus aí a gente tem trabalhado bastante. E eu vi esse problema de fora, quando a gente sai, o servidor público ele sabe a força que ele tem atrás de um balcão, a responsabilidade que ele tem, os atos dele, aquele mínimo ato que ele tem atrás do balcão, como isso repercute lá fora. O servidor público, quando ele está ali como servidor, representando ali o seu setor, o seu município em si, né? Ele tem um grande valor, tudo aquilo que ele faz. É isso que eu senti do lado de fora, que eu já não podia mais fazer isso, né? A gente pode fazer por outros meios, mas aquela boa vontade em si, aquela força, aquela capacidade que ele tem, aquele poder que ele tem, só ele tem. Então, valorizar sempre isso, tá bom? Gostaria também de dar aí as boas-vindas à nova administração também, que vem aí com muita força, muita garra, que problemas temos, e vamos lá trabalhar um pouquinho isso. A Cristina me convidou para a gente falar um pouco sobre essa reforma previdenciária, o que isso afetaria aos servidores públicos municipais. Trouxe para vocês aqui, vamos comentar um pouquinho hoje, um pouco dessa evolução histórica da Previdência Social no Brasil, e tanto fazendo esse comparativo com o município, com as leis do município, certo? Que aplica a você, que está nos assistindo aqui hoje, tá bom? Então, nós temos aí, desde a Constituição de 1988, a criação desses regimes próprios de previdência. Esses regimes próprios começaram a ser criados lá em 1988,
sem a viabilidade financeira e atuarial, não tinha uma contrapartida do ente federativo. Então, vamos lá. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada contribui para quem? Para o INSS, que nós chamamos de Regime Geral de Previdência Social. Então, o INSS é aquele órgão que ele é responsável para o pagamento dos benefícios previdenciários, das aposentadorias, das pensões, do auxílio-doença, daqueles trabalhadores da iniciativa privada. Já o regime próprio de previdência social é aquele destinado para aquele servidor público efetivo. Ah, mas eu sou servidor público comissionado. Você que é puro comissão, aquele que é nomeado, certo? Ele não é vinculado ao regime geral de previdência social desde 16 de dezembro de 1998. Então, ele não é vinculado ao regime próprio desde 16 de dezembro de 98. Ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência social. Então, a sua aposentadoria, seus benefícios de aposentadoria, tudo lá no INSS. Então, para quem trata o regime próprio de previdência social? Para aquele servidor efetivo, para aquele servidor que prestou concurso. Então, nada mais justo ter aquela previdência própria, aquele servidor que pode fiscalizar, que pode ir lá na casinha da previdência e falar como é que estão as contas aí, como é que está a minha situação, como é que estão os repasses, como estão a situação dessa minha previdência. Ele pode chamar isso de minha previdência, é dele, é o regime próprio daquele ente que ele está trabalhando. Faz parte, tem que ser próximo a ele, a gestão tem que ser próxima a ele. Isso é bom para o funcionalismo público. Mas, quando ele foi criado, gente, lá em 1988, não estou dizendo aqui no município de Itapira, mas estou falando no âmbito nacional, ele foi criado sem essa possibilidade do quê? De viabilidade financeira, sem contrapartida. Então, eu vou criar, olha, eu pago para o INSS por mês e patronal ali, tantos por cento da minha folha de pagamento, eu vou parar de pagar, vou criar meu fundo próprio aqui e não vou pagar mais nada para o INSS e nem para mim. E aí que está, não é o servidor público, eu falo isso em todas as palestras, dou aula fora, a gente dá curso para todo o Brasil e a gente sempre fala, o problema nunca foi do servidor público, o problema foi quando foi criado esse regime próprio sem essa contrapartida. Sem essa possibilidade de ter aquela contribuição para pagar aquele benefício futuro. Isso não foi criado, não foi um erro assim, de um determinado local. Foi um erro nacional. Por isso que fala, o servidor público está quebrando o Estado, Rio de Janeiro teve um problema, outros do Sul tiveram problemas, muitos estados do Sul, muitos municípios com problema. Nós temos também uma realidade aqui no município de Itapira, que houve a segregação de massas dos servidores, um ficou naquele fundo financeiro e outro no fundo previdenciário. Aquele fundo previdenciário foi estudado de uma maneira para que ele não tenha esse problema, mas o financeiro sim, ele está dando esse déficit financeiro mensal, que precisa do aporte do quem doente. Então, se não for pagar aquelas aposentadorias, daqueles servidores que estão aposentados vinculados ao fundo financeiro, sobra para quem? Sobra para o Tesouro tem que arcar, certo? Então, nós tivemos esse problema de criação, de estrutura dos regimes próprios. O tempo para aposentar, hoje a gente fala em tempo de contribuição. Lá em 88, gente, a gente tinha tempo de serviço. Não importa se tinha contribuição, se não tinha contribuição, se aposentava com 35 anos de tempo de serviço. O homem, 30 anos de tempo de serviço, a mulher. Você não tinha aquela, contribuiu? Não tem problema, não contribui, lá, aposenta e acabou, certo? E isso aí perdurou de 88 até 1998, quando veio aí uma primeira reforma previdenciária, a emenda constitucional 20 de 98. Então, o servidor público, a partir de 16 de dezembro de 98, aquele que ingressou no serviço público, ele já teve aí a contribuição previdenciária obrigatória. Passou a ter a contribuição obrigatória. Um abraço aqui para a Iaê, que foi minha chefe, mandou um abraço para a gente. A todos vocês que estão mandando um abraço aqui, tá? Vou parando mesmo, gente. Então, um bate-papo gostoso aqui, tá bom? Um beijão aí para vocês. E aí, a partir de 98, começou aí essa contribuição obrigatória, tanto da parte patronal como da parte do servidor. Aquele desconto previdenciário que se desconta aqui, Fernando, que se desconta aqui no nosso Olerite, do FMAP, no município de Itapira.
E a partir de 98 também começou o quê? A exigência de uma viabilidade financeira e atuarial. E isso é muito importante desde 98, isso perdura até a presente data, porque é esse estudo atuarial, lembram-se disso, é esse estudo atuarial que é feito por uma ciência, é um atuário, que ele é formado, são ciências atuariais, o curso, é uma graduação, é um estudo muito complexo do quadro de servidores, tá bom? Por isso que vocês fizeram o recadastramento. O recadastramento, ele é de suma importância, porque esse estudo atuarial, ele vai pegar toda essa base de dados, tudo aquilo que tem no RH, lá no departamento pessoal, tá? E ele vai fazer o seguinte, olha, de acordo com essas informações que vocês passaram, vocês terão projetado para daqui 5 anos tantos benefícios, para daqui 20 anos tantos benefícios, para daqui 50 anos tantos benefícios. E esse estudo que vai trazer e vai dizer o seguinte, olha, essa alíquota aí patronal que foi aprovada, ela será o suficiente para manter esses benefícios que serão concedidos. Isso se chama viabilidade atuarial. E a viabilidade financeira é o seguinte, o que eu estou recebendo no mês está dando para pagar as minhas contas? Isso é a viabilidade financeira, ela é mensal. O que eu ganho hoje, eu consigo pagar as minhas contas de hoje? Então, todos os passos daqui para frente que o Instituto de Previdência, que o regime próprio de cada ente federativo irá tomar, certo? Ele irá tomar a partir de uma decisão. Essa decisão, ela é o quê? Ela é daqui para frente sobre o estudo financeiro e atuarial. Grande abraço aqui para o Mário da Fonseca, nosso querido vice-prefeito. Muito obrigado pela presença, viu? E é isso que nós temos. Nós temos aí uma aposentadoria que a partir de 16 de dezembro de 98, com tempo de contribuição, acabou aquele tempo de serviço e trouxe para o servidor público uma idade mínima, um tempo mínimo de serviço público e um tempo mínimo no cargo. São regras de transição que a emenda constitucional 20 de 98 ela trouxe para o servidor público vinculado ao cargo efetivo. Senhores, para aquele que trabalha na iniciativa privada, aquele que tem o marido que está na prefeitura e a esposa está ali numa empresa, ou vice-versa, a esposa está na empresa, na prefeitura e o marido na empresa, ele fala, olha, agora mudou tudo minha aposentadoria, houve uma reforma, eu vou ter que ter idade mínima para aposentar, eu tenho que ter pontos, negócio de pontos que veio para a iniciativa privada. Gente, a reforma previdenciária, que a emenda constitucional trouxe da 103 de 2019, aí que houve no INSS, de 13 de novembro de 2019, ela colocou só agora uma idade mínima para os servidores da iniciativa privada, para os funcionários da iniciativa privada, segurados da iniciativa privada. Para o servidor público, já existia uma idade mínima para a concessão dos seus benefícios, para completar os requisitos dos seus benefícios, desde 16 de dezembro de 1998. O servidor público sempre foi aquele mal visto nas reformas previdenciárias. Não estou falando isso a nível estadual, não estou falando isso a nível municipal. Estou falando isso a nível constitucional para todos. Porque até então, todas as regras de aposentadoria dos servidores públicos sempre foi vinculada à Constituição Federal. Sempre. O servidor tinha aquela paz interior de poder, olha, eu vou aposentar daqui tal data, porque para mudar a Constituição é muito difícil. E o que aconteceu na Emenda Constitucional 103? A desconstitucionalização dessas regras. Cada ente federado, quando eu falo cada ente federado, eu digo cada estado brasileiro, cada município brasileiro que possui o seu regime próprio de previdência, poderá criar a sua própria regra. Além da regra, ele poderá também criar a sua própria forma de cálculo. Isso trouxe a Emenda Constitucional 103. Mas, senhores, mais uma vez, o que eu acabei de dizer? Não é ao bel prazer. Não é porque eu acho bonito uma aposentadoria com 37 anos de tempo de contribuição. É com a fundamentação de um estudo financeiro e atuarial, de um estudo atuarial. É esse estudo atuarial que irá trazer a realidade. Por isso que é muito importante
esse recadastramento. É muito importante essa base de dados que possui lá o departamento de pessoal para poder representar de fato a verdadeira... O verdadeiro, como se encontra aquele banco de dados, como se encontra aquelas informações no município, certo? Aqueles dados daqueles servidores do município para poder se criar, então, essas novas regras. Itapira mudou? Calma que eu não cheguei lá ainda, vou falar daqui a pouco, vamos ficar aí na live. Bom, o que nós temos na sequência? Nós tivemos uma outra emenda constitucional, essa emenda constitucional é na sequência da evolução histórica, é a 41, de 31 de dezembro de 2003. Esse é um marco temporal para o funcionalismo público, servidores efetivos, porque todo aquele servidor efetivo que ingressou no serviço público a partir de 31 de dezembro de 2003 não tem direito mais a quê? Aos seus proventos, o seu valor da sua aposentadoria ser calculado pela sua última remuneração e a correção pela paridade. Então, nós temos aí dois conceitos. O que é a paridade? Paridade é tudo aquilo que se dá para aquele que está na ativa, acontece para quem está na aposentado. Isso é a paridade, tá bom? O que nós temos? A partir de 31 de dezembro de 2003, essa emenda constitucional 41, ela trouxe novas regras, certo? Trouxe aí regras de transição que ainda dá direito à concessão do benefício com a última remuneração e a correção pela paridade, entretanto, para aquele servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003. Então, acabou aí a última remuneração e a paridade como forma de reajuste do benefício. Trouxe as novas regras que, para a composição dos proventos, foi calculada aquela média. A mesma média que era, então, do regime geral. Julho de 94 até a data da aposentadoria, 80% das maiores contribuições. Denner, isso já mudou. Agora parece que eu vi no Jornal Nacional que para o segurado da iniciativa privada é uma média de 100% de todo o período, podendo descartar aquilo que não iria diminuir o valor. Sim, mas para aquele ente que ainda não fez a sua reforma, continua como estava. Então, existe, assim, aplicação da legislação já existente, que seria a média de 80% das maiores contribuições de julho de 94 até a data da concessão do benefício. Por que julho de 94? Gente, julho de 94 porque foi quando a criação do Plano Real. Nós tínhamos aí muitos benefícios concedidos pelo INSS até, de erro, porque a gente tinha aquela moeda, cruzado novo, cruzado, mudou de nome, dividia por mil. Gente, o que tinha? A empresa mandava já o relatório dos valores para poder calcular essa média, já dividido por 1.000, ia no sistema, dividia por 1.000 de novo. Então, acabou. Desde julho de 94 nós temos o real, a partir de julho de 94 é feita essa média, tá bom? E aí que nós temos, na sequência, a emenda constitucional 47 de 2005. Essa emenda foi muito importante para os servidores públicos, porque ela trouxe aquela possibilidade de aposentadorias especiais. O que seriam essas aposentadorias especiais? O servidor com deficiência, o servidor que exerce atividade de risco e o servidor que trabalha em condições especiais, que prejudique a sua saúde, que seria a insalubridade. Nós tivemos aí a criação dessas possibilidades mediante a edição de lei complementar. Se a Constituição Federal disse que tem possibilidade de ter essas aposentadorias especiais, essas 3 possibilidades, e dependia de lei complementar, essa lei complementar, para que ela fosse aplicada de maneira que fosse reconhecida no âmbito jurídico, certo? Ela deveria vir da União. A União deveria editar uma lei complementar que se aplicasse para todo o funcionalismo. E o que aconteceu? Até hoje a União não aplicou essa lei complementar, não editou essa lei complementar, até a reforma previdenciária, que é a emenda constitucional 103. E aí os advogados, por meio de um remédio jurídico, uma ferramenta jurídica, começaram a entrar na justiça pedindo para que se aplicasse as mesmas regras do regime geral de previdência social. E assim o fez com os portadores, os servidores com deficiência, que se aplicaram ali as mesmas leis do regime geral,
Os servidores que têm atividade de riscos, seriam os guardas municipais, que se pediu para se aplicar a mesma lei da polícia, que é a Lei Complementar 51, que teve a decisão não tão recente assim do STF, que não se aplicaria para os guardas municipais essa aposentadoria e atividade de risco, e das condições especiais, que é a atividade insalubre, que é o pessoal da saúde, né? De tanto processo, o entendimento da justiça foi sumulado. Então, tem aquela súmula 33 do STF, que aplica-se o que couber às regras do regime geral. Gente, uma súmula dessa, com perdão da palavra, não mudou nada a vida do servidor, porque a gente já tinha lá no parágrafo 12 do artigo 40, aplica-se, quando na falta da legislação do regime próprio, poderia se aplicar as regras do regime geral. Então, continuou da mesma maneira. O que nós começamos a enfrentar aí no serviço público? O problema de enquadramento daquele tempo especial, certo? Inclusive, recentemente, o STF decidiu que todo tempo especial convertido, poderia se converter o tempo especial de servidor público para aplicação das regras gerais de aposentadoria. E aí eu tiro o chapéu para o Sindicato de Servidores Públicos, que havia entrado com uma ação já em face do município, quando veio essa possibilidade da aposentadoria especial, e o sindicato ganhou essa ação para todos os servidores, para que o tempo especial fosse contado para as regras das regras gerais de aposentadoria. E isso foi feito, a Cristina lembra, o doutor Barduco envolvido também nessa ação, e essa ação, gente, eu ia para fora da palestra, eu conhecia outros regimes próprios, ninguém fazia, não tinha, e estava sendo até decidido judicialmente isso. Agora o STF veio e colocou o parecer final, a análise final disso que pode ser feito, né? Essa aí, e abriu revisão para a gente, para todos os municípios vizinhos aqui, onde a gente atende, e deu essa grande possibilidade. Itapira não, porque Itapira já fazia, certo? Já tinha essa possibilidade. Algumas regras ainda Itapira não fazia, mas aí pode ser motivo de revisão, mas a sua grande maioria que tinha ação judicial para reconhecimento desse tempo foi contado para as aposentadorias gerais, tá? Bom, continuando nessa evolução histórica, nós temos uma emenda 70 em 2012, em março de 2012. Essa emenda 70, eu digo para eles que é aquela criança que cresceu, que pintou toda a casa de guache e falou o seguinte: olha, papai e mamãe, tá vendo? Minha mão tá suja. Eu pintei tudo, eu errei, fui eu que errei, mas eu vou limpar. Pega lá a mangueirinha e começa a lavar a casa. Por quê? A emenda 70, ela traz uma possibilidade de revisão. Essa, quando foi editada a emenda 70, eu estava ainda no quadro de servidores do município, a gente fez a revisão, certo, desses casos. E o que seriam esses casos? Esses casos eram o seguinte: lembra que eu falei aos senhores que a partir de 2003 nós não tínhamos mais a paridade como forma de correção dos proventos e a última remuneração? Tudo bem, eu ingressei antes de 2003 no serviço público, ingressei lá em 2002, e estava numa regra de transição sem problema algum e sofri um acidente sério e fui aposentado por invalidez. Bom, a aposentadoria por invalidez de 2003, 31 de dezembro de 2003 até 28 de março de 2012, todos esses benefícios de 2003 a 2012 foram concedidos pela média e a correção pela manutenção do valor real, que o município de Itapira aplica a mesma data e o mesmo índice do regime geral de previdência social, tá certo? Então, nós temos duas datas de correção. Aquele que tem paridade no município, que aposentou com paridade, reajuste na data base do município, que é maio, às vezes eles antecipam para abril, né? Mas é maio. E aqueles que não aposentaram com paridade têm um reajuste em janeiro, que é a mesma data e o mesmo índice do regime geral de previdência social, tá certo? E aí, esse servidor que aposentou por invalidez, nesse período, não teve os seus proventos calculados pela última remuneração. Então, essa emenda constitucional, ela trouxe uma possibilidade de revisão, só que ela pagou a partir do momento que ela foi editada. Não tinha como se pagar esses atrasados. Aquele que aposentou, por exemplo, em 2004 e teve seu provento revisto só em 2012, tinha que pagar aí os últimos 5 anos, e não foi pago dessa maneira. Isso foi até objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade desse pagamento retroativo,
que restou infrutífera, que realmente prevaleceu o pagamento a partir do momento da edição da lei, tá? Mas foi, da emenda, mas foi uma possibilidade aí, olha, eu errei, estou voltando atrás. Nessa evolução, a emenda constitucional 88, que particularmente achei um absurdo, principalmente para nós aqui, que nós temos uma gama de servidores, tínhamos, né? Eu não estou tanto por dentro assim, mas tínhamos aí uma gama de servidores que veio do rural, que veio ali do trabalho da usina, que prestou concurso para Braçal e está ali desenvolvendo o seu trabalho, esperando 70 anos para poder se aposentar, porque não tinha os 10 anos de efetivo exercício no serviço público para poder se aposentar por idade. Porque não é só você ter a idade no serviço público para aposentar, você tem que também ter um tempo de serviço público. E aí o que aconteceu? Essa aposentadoria compulsória passou de 70 a 75 anos. Isso foi em 2015. Então aquele servidor que não estava aguardando aqueles 70 anos para se aposentar, teve que esperar aí mais 75 anos se não possuir os outros requisitos. É fácil esperar 75 anos para aquele que está atrás de um balcão, para aquele que está sentado na cadeira, que trabalha com ar-condicionado, que trabalha com cafezinho. É excepcional os 75 anos. Podia trabalhar até os 80, não tem problema nenhum. Mas, para aquele serviço público do município, isso me cortou o coração. Tá? Realmente a nossa legislação aí não reflete bem os casos, caso a caso, né? Isso foi triste, tá bom? Mas realmente, aposentadoria compulsória. Olha, muito obrigado por você ter trabalhado aqui. Chegou aos 75 anos, tchau, você não pode mais continuar. Não é maldade da administração, não é maldade do gestor que te chama. A administração não pode, senão você será responsabilizado aí pelo Tribunal de Contas, até mesmo pelo Ministério Público, por estar continuando aí no cargo sem poder, tá bom? E aí, nós tivemos agora a famigerada, nessa evolução, a famigerada emenda constitucional 103. Precisei contar essa história para vocês, para que a gente possa se situar. Cada emenda constitucional que eu disse para os senhores aqui, cada ponto dessa evolução histórica, ela trouxe regras de transição. Denner, como é que eu vou me aposentar? Denner, gente, isso aí, cada um tem que ver o seu caso concreto. A gente não estamos aqui para falar um pouco de regras para os senhores, porque aí entra no pessoal de cada um, contagem de tempo de serviço público. É difícil falar isso quando a gente está explanando essa matéria. Mas a gente pode falar o quê? Dessa evolução e das regras que trouxeram, que temos, então, ainda a possibilidade de regras de transição que se aplica à última remuneração e à correção pela paridade. E o que nós tivemos aí na emenda constitucional 103? Ela reformou totalmente o artigo 40 da Constituição Federal. Gente, quando a gente ia aposentar no serviço público, eu quero saber as regras, vai lá no artigo 40 da Constituição. Olha, eu estou com idade para aposentar aqui. Falta mais alguma coisa? Vai lá no artigo 40 da Constituição. Eu sempre falo nas palestras que o artigo 40 da Constituição Federal, para o servidor público que quer se aposentar, é a mesma coisa do posto Ipiranga. A gente não fala, pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta no posto Ipiranga. É isso que a gente fala do artigo 40. Quer se aposentar, servidor? Pergunta lá no artigo 40 que você sabe. E o que a emenda constitucional 103 ela fez? Ela desconstitucionalizou. Ela tirou essas regras do servidor público e colocou o quê? Colocou para a legislação complementar e para a lei orgânica ou a Constituição Estadual. Tá bom? Ela alterou os requisitos de aposentadoria para quem? Ela alterou os requisitos de aposentadoria para os servidores da iniciativa privada e para o regime e para os servidores da União. A emenda constitucional 103, ela alterou as regras, sim, para os servidores da União, tá? E para a iniciativa privada. O Adriano, boa tarde, Adriano, tudo bem? Que passando no jornal que o Tribunal de Justiça aceitou o pedido de tempo especial do vigilante armado, que será que nós... Olha, pode ser, não é o vigilante armado. Eles são guarda municipal, uma pergunta exatamente, guarda municipal. Exatamente. O que nós temos aqui? Para a iniciativa privada, aceitou a aposentadoria especial, enquadramento como atividade especial para o vigilante que não possui porte de arma. Ele só por ser vigilante, ele poderia estar se reconhecendo esse tempo como especial. Isso aí na iniciativa privada.
aplica-se o que couber as regras do regime geral de previdência social, tá aí. Ainda tem uma esperança para o enquadramento dos guardas municipais sem a edição de lei por meio da justiça, pela própria função dos guardas, com provas que o guarda está lá na ocorrência, o guarda participa, está lá, tem assalto, o guarda está lá presenciando, ele está naquele combate de frente, tá bom? Bom, os requisitos, alterou os requisitos, então, da aposentadoria do regime geral e de todos os servidores da iniciativa privada, né, dos funcionários da iniciativa privada e dos servidores efetivos da União. Agora, senhores, o que a emenda constitucional trouxe de aplicação imediata? Aquele acúmulo dos benefícios, que isso fica sendo, nossa, agora eu posso acumular, vou ter direito a acumular, vou falar isso para os senhores lá na frente. E também trouxe a questão da contribuição previdenciária. Por isso que nós tivemos aí a alteração da alíquota do Fundo Municipal de Previdência Social, do FMAP, que foi para 14%, salvo engano, né? É isso mesmo, Cristina, sabe? Acho que está com um delayzinho lá, mas é 14% que foi para o funcionalismo. Foi. Perfeito. Bom, dando continuidade, então, o que nós temos? A própria emenda constitucional 103, ela trouxe normas de aplicabilidade imediata para todos os entes, para a União, para o Estado e para todos os municípios e Distrito Federal. Ela trouxe normas de aplicabilidade apenas para os servidores da União. E trouxe também alterações para todos os servidores que dependem de lei local para ser aplicada, que é, por exemplo, a questão da alíquota aí previdenciária que passou para 14%. Não vou entrar em detalhes aqui das regras da União, que ela trouxe regras de transição, certo? Não vou falar sobre isso, que aí não compete a gente. O André está perguntando da insalubridade, se diminui o tempo. Sim, ele majora o seu tempo, ele aumenta o seu tempo de contribuição automaticamente, é como se fosse diminuir o requisito. Ele não diminui o requisito, mas se você precisa de 35 anos para se aposentar, você tem ali 10 anos especiais, se for o homem, cada 10 anos ele ganha 2 anos, certo? E cada 5 anos ele ganha 2, e a mulher, cada 5 anos, ela ganha 1. Ah, mas tá errado isso para a mulher? Não, porque o homem, para se aposentar, ele precisa de 35 anos, e a mulher, para se aposentar, precisa de 30. Então, se você converter 25 anos para o homem, com um fator 1,4, você chega a 35 anos. Se você converter 25 anos da mulher, um fator 1,2, você chega a 30 anos, tá? Mas vamos dar sequência aqui à questão da reforma. E aí, o novo artigo 40, lá trazido pela emenda constitucional 103, ele já mudou completamente a aposentadoria por invalidez, que ela traz uma aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Senhores, eu, servidor público, prestei concurso para professor. Perdi a voz. E aí, o que acontece comigo? Eu vou ser readaptado para outro cargo. O ingresso no serviço público só pode por meio de concurso público. Eu não poderia ser readaptado. Se eu prestei o concurso para professor e eu não estou apto ao exercício do cargo de professor, eu teria que ser aposentado por invalidez. Essa é a tese, certo? Eu prestei concurso para um cargo, não estou capaz para exercício daquele cargo, eu tenho que ser aposentado para aquele cargo. Tudo bem? O que veio agora a emenda constitucional 103 corrigir esse problema. Se você é professor, perdeu a voz, você pode agora sim ser readaptado. Então, essa readaptação que existia apenas na lei do município, que poderia readaptar, que não era recepcionada pela Constituição, poderia se ingressar judicialmente e falar, olha, essa readaptação municipal ela é inconstitucional. Se eu não estou apto para aquele cargo, eu teria que ser aposentado para aquele cargo. Mas não, agora a emenda constitucional 103, ela constitucionalizou a readaptação. Então você será aposentado, o mesmo conceito do regime geral de previdência social,
Você, para ser aposentado, você não podia trabalhar em mais nenhuma outra possibilidade de trabalho, diferente do serviço público. Agora não, agora ficou tudo igual. Agora, a incapacidade do serviço público, do servidor público por aposentadoria, por incapacidade permanente para o trabalho, ela só se dá quando for insuscetível de readaptação. Aplica-se para o município de Itapira? O município de Itapira ainda não fez a sua reforma previdenciária. A única coisa que se aplica agora, assim, sem dúvida, é a readaptação que está prevista no Estatuto do Servidor Público de Itapira, a readaptação, certo? E ela foi constitucionalizada, tudo bem. Mas a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho ainda não é autoaplicável ao município. Continua se concedendo a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o município ainda não editou a sua lei, certo? Isso está lá previsto no próprio artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, que foi redação dada pela Emenda Constitucional 103, que ela traz a ressalva, na forma da lei do respectivo ente federativo. A mesma coisa acontece para as outras aposentadorias. Então, ela traz lá, o inciso 2 é a compulsória, ficou 75 anos, não mudou nada, e o inciso 3, ela diz o seguinte, a própria Constituição, no âmbito da União, 62 anos de idade, se mulheres, 65 homens. Opa, então eu aposentava com 60, agora eu vou aposentar com 62 anos a mulher? Não, senhores. No âmbito da União, para o Estado, Distrito Federal, os municípios, a idade mínima deverá ser editada mediante a emenda a respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. Então, se o município quer mudar a aplicação da sua reforma previdenciária, que eu entendo particularmente que seja necessário essa criação, certo? Será necessária a aplicação dessa reforma previdenciária, sim. Então, a gente pensa que no município não vai mudar. Ele deve, sim, mudar, tá? Criar, não a seu bel prazer, já falei para os senhores, tudo motivado, fundamentado pelo estudo financeiro e atuarial, pela análise atuarial, tá bom? Mas ela tem que mudar a sua lei orgânica com a idade mínima estabelecida para a concessão dos benefícios e editar também uma lei complementar, que já existe, seria fazer aí a alteração dessa lei com as novas regras, com os outros requisitos, que seria aí o tempo do cargo, tempo de carreira, tempo de serviço, de contribuição, certo? Então, precisa ser aplicado de maneira diferente. A idade ali na lei orgânica e os requisitos na lei complementar. É isso que dispõe a própria Constituição Federal. E aí a Constituição também traz que poderá ser estabelecido por meio de lei complementar do respectivo ente federativo normas, critérios de concessão de benefícios diferenciados, portador de deficiência, ocupantes e agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial, que entraria também aí o guarda municipal, certo? E atividades que sejam exercidas com efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos, prejudica a saúde ou a associação desses agentes. O professor também terá aquele critério diferenciado, mas antigamente, gente, no artigo 40, já era fixo, o professor não tinha uma aposentadoria especial do magistério, era a aposentadoria do magistério. Não tinha nada diferenciado na Constituição, um artigo específico, olha, está aqui, ó, o professor, ele terá, sim, a idade mínima, mas ele não abre ali, ele fala que será fixado na lei complementar do ente. Então, ele podia trazer, olha, tudo aquilo que você fez para aquele servidor do quadro geral, você diminui aí 5 anos de idade, 5 anos do tempo para o magistério. Não é mais assim. Agora você pode ter uns requisitos, critérios diferenciados para o quadro do magistério, tá bom? E, senhores, além das regras, a fórmula de cálculo também poderá ser editada para cada ente federativo. Por isso explica o meu cabelão assim, tá sem pentear, explica a barba desse jeito, porque a gente trabalha aí com outros municípios, trabalha com outros estados, graças a Deus a gente tem bastante parceria aí. A partir do momento que a gente eu comecei a dar aula para São Paulo, a gente tem muitos contatos, e aí o que aconteceu? Eu tenho que estudar a regra de cada ente, e gente, cada um pode fazer do jeito que quiser, certo? A Loide aqui mandou um recado, deixa eu só dar uma lidinha. Acho que a Cristina quer falar também. Pode ver da Loide.
Denner, de acordo com a emenda constitucional 103, na nossa reforma previdenciária, há então possibilidade de continuar com a aposentadoria de professor com a mesma regra para quem já está trabalhando? Então, o que acontece? Olha, a nossa reforma previdenciária, a reforma previdenciária do município de Itapira, tá? Ela terá que fazer o estudo atuarial de acordo com essas novas regras. E aí pode vir uma regra de transição mais amena do que foi aplicada para os servidores da União, do que foi aplicada para os servidores do Estado de São Paulo, por exemplo. Tá bom? Então, existe a possibilidade, existe uma possibilidade, desde que seja fundamentada pelo estudo atuarial. Então, como que seria feito? Sentaria, pegaria aí a norma da União, que é uma norma geral, como um padrão, um parâmetro a ser seguido, e poderia ser feitos estudos em cima dessas regras da União para ver como impactaria o regime próprio do município. Tá bom? Não. O Denner, a Loide fez a pergunta, era a pergunta que eu ia fazer, estendendo ao pessoal do hospital e a guarda municipal e os professores, que são as 3 categorias que podem, pela desconstitucionalização das regras, poderiam estar o município fazendo. Aí você explicou que vai depender desse cálculo atuarial, né? Então, nada impede de um município, após o cálculo atuarial, mantiver os professores adequarem da saúde, que mesmo nós tendo ganho essa ação que você fala como referência, nós continuamos pelo descumprimento dela, o município não cumpre, havia um acordo de nós, fizemos até a redação, na época foi o Barbu, a redação da aposentadoria especial, que são as categorias que poderiam, né? Era principalmente a da saúde, e parou. Então, nós temos que entrar na justiça para garantir o ganho da ação coletiva, que isso agora vamos tentar negociar, que você participou nessa mesa de negociação do cumprimento dessa decisão judicial, né? Então, eu posso legislar a aposentadoria especial do pessoal do hospital municipal, né, que tem as categorias definidas na legislação, porque teve uma pergunta ali do funcionário que passou, se quem ganha insalubridade tem direito à aposentadoria a contagem de tempo especial. Você entendeu a pergunta que eu ia fazer? Essa, então, você já sacou, você pode, essa é a minha pergunta também. Gente, o enquadramento da atividade especial, ela segue todo o rito que acontece com o regime geral de previdência social. Então, eu tenho um enquadramento por categoria profissional, que é só por estar trabalhando naquela área, eu já enquadro como especial, isso é aplicado até 1995. A partir de 95, eu tenho que ter laudo técnico para poder enquadrar esse tempo como especial. O município de Itapira, até então, não possuía esses laudos técnicos, que é a mesma briga que nós estamos com o município hoje para que faça esse enquadramento como atividade especial, certo? É a mesma briga que temos com o regime geral de previdência social, com a INSS, para que seja reconhecido esse tempo como especial. A única coisa que nós temos no entendimento da jurisprudência dos tribunais aí fora é que esse tempo não é reconhecido como especial pelo mero recebimento do adicional de insalubridade. Então, você receber o adicional de insalubridade não caracteriza a atividade como especial. O que nós teimamos do lado de fora? Que o Estatuto do Servidor Público de Itapira, ele fala, eu só pago o adicional de insalubridade se o exercício dele for de maneira ininterrupta e habitual no ambiente insalubre. Então, se eu recebo, é de forma legal. Se a forma legal fala que eu só pago em virtude de estar de modo permanente e habitual, trabalhando em condições exposto a agentes nocivos, deveria sim ser reconhecido, particularmente aqui no município de Itapira. Senão, eu estou recebendo adicional de insalubridade de maneira errada. Então, a legislação que está me pagando, se eu me pago falando que eu só posso receber se eu exerço atividade habitual ininterrupta com agentes expostos a agentes nocivos,
e depois chego na hora de reconhecer, falo que eu não tenho, então eu estou pagando errado o adicional de salubridade. Então tem que cortar meu adicional de salubridade. Certo? Eu tenho muitos amigos aí da área previdenciária, eles falam assim que o assunto é espinhoso. E realmente o assunto é espinhoso, demanda, sim, a prova, mas via de regra, o adicional de salubridade, a percepção do adicional de salubridade não traz aí o reconhecimento do tempo como especial. Certo? Só dando continuidade, quero trazer para os senhores a questão de aplicabilidade imediata para todos os servidores, independentemente de lei do município, tá certo? Que é o rompimento do vínculo. Aqui Itapira, o que é esse rompimento do vínculo? Por exemplo, vamos lá, servidor... Aqui Itapira não tem esse caso prático mais, mas tinha aqueles servidores que eram os que não tinham optado por migrar para o regime próprio da Previdência Social, continuou contribuindo para o regime geral. Ele poderia continuar trabalhando na prefeitura assim que fosse aposentado, certo? Aqui a Paula também perguntou da periculosidade. A mesma coisa, Paula, periculosidade e insalubridade não se aplica aí. O mero recebimento da periculosidade e insalubridade não se aplica para o reconhecimento desse tempo especial, tá bom? E o que nós temos aí desse rompimento do vínculo? A partir de 13 de novembro de 2019, aquele servidor que aposentou, não seria servidor, seria empregado público, né? Que se aposentou pelo INSS e utilizou aquele tempo para aposentar no INSS do serviço público, ele rompe o vínculo dele com a administração pública, ele não pode mais continuar trabalhando. Isso já acontece com a grande maioria aqui no município de Itapira, é estatutário, tá? Mas aí eu tenho também que prestar atenção nas contratações que temos aí por caráter determinado. Por exemplo, eu tenho um período aí, certo? Que eu estou prestes a me aposentar, me aposentei e continuo com aquele contrato. Infelizmente, rompe o vínculo com a administração ou aposentadoria no regime geral de Previdência Social, se utilizei o tempo do serviço público para me aposentar. E outra aplicabilidade imediata também é a complementação. Lembra que o município de Itapira possui aquela complementação de aposentadoria para esses mesmos casos? Se eu tivesse aposentado, se eu tivesse continuado no serviço público ali, eu ia me aposentar com R$4.000 e eu aposentei no INSS com 1.000. Vamos colocar 1.000, não pode ser menos que o salário mínimo, mas é 1.000. O município me pagava uma complementação de R$3.000, certo? Para aquele servidor que ficou vinculado ao regime geral. Essa complementação também acabou. Continua recebendo quem tem direito, quem recebe continua recebendo a complementação, mas aqueles que porventura vierem se aposentar após 13 de novembro de 2019 não tem mais direito aí à complementação da aposentadoria, tá bom? E aquilo que pesou mesmo, que eu falo que entrou uma faca no peito, entrou e saiu uma faca do peito, servidor nosso, é a vedação às incorporações. Sim, senhores, essa vedação de incorporação não dependeu de lei municipal. Está vedada todas as incorporações de cargo ou função de maior remuneração, certo? Ao funcionalismo. Então, aquilo que você conseguiu, lembra aquela lei do município, a cada 4 anos eu recebo recebo 10%, a partir do 4º ano até 100%, você conseguiu direito até 13 de novembro de 2019. A partir dessa data para frente, eu não consigo incorporar mais nada. E isso não é motivo, não foi problema de municípios, estados, não. A própria Constituição trouxe isso para a realidade de todos os entes federativos. E o acúmulo dos benefícios. Isso será uma nova realidade. Eu não posso mais acumular 100% de uma pensão com uma aposentadoria. Não posso acumular mais 100% de a aposentadoria do regime geral com uma pensão do regime próprio, ou uma aposentadoria do regime próprio e uma pensão do regime geral, ou uma aposentadoria do regime próprio com uma aposentadoria uma pensão do regime próprio, tá certo? Eu posso receber os dois, mas eu tenho que escolher o benefício mais vantajoso e recebo um percentual desse segundo benefício. Isso é de aplicação imediata. Denner, então quer dizer que eu não posso ter mais 2 aposentadorias?
2 aposentadorias no regime próprio só para cargos acumuláveis. Professor ou técnico científico e cargos de profissionais da área da saúde, tá certo? Então, isso eu posso acumular sem problema algum. Eu posso acumular de acordo com aqueles cargos acumuláveis, não tem nenhuma vedação. A questão de aposentadoria, eu sou aposentado lá do INSS e estou prestes a me aposentar no regime próprio do município de Itapira. Eu vou poder acumular as duas? Digo aos senhores, até hoje, às 12 horas e 52 minutos, não existe nenhuma lei, certo, complementar que proíba essa vedação até esse momento. Eu peço para ficar muito atento quanto a isso, que essas regras de acúmulo de benefícios previdenciários, elas podem ser alteradas de acordo com lei complementar. Isso, lei complementar para a União, senhores, mudou o vento, mudou a lei complementar. Então, a gente hoje, eu posso ter acúmulo de aposentadoria com aposentadoria sem problema algum. Benefícios de aposentadoria não sofrem a redução. Eu vou ter redução apenas quando for no benefício de aposentadoria e uma pensão. Via de regra, é dessa maneira, salvo os cargos acumulados que não se aplicam. E também isso pode ser alterado a qualquer tempo por meio de lei complementar da União. A emenda constitucional 103 ainda garantiu também a qualquer tempo o direito adquirido dos servidores. Então, você aí que tinha um tempo, que averbou um tempo posterior, certo? Você tem direito adquirido à concessão do seu benefício previdenciário, tá? E isso tá lá na própria emenda constitucional 103. E, senhores, caso haja aí uma reforma previdenciária do município de Itapira, em nenhum momento ela vai poder trazer uma data de referência de novembro de 2019, que é a mesma emenda constitucional, a mesma da emenda constitucional 103. A partir do momento que você tem uma reforma previdenciária, ela passa a valer a partir do momento de sua publicação. E o que essa reforma previdenciária irá constar? Seria a concessão dos novos benefícios, as novas regras de aposentadoria e regras de transição que ainda irão garantir aos senhores essas aposentadorias com a última remuneração e a paridade, a forma de correção pela paridade. Então, esta reforma, ela deve sim garantir uma regra de transição e ela deve também garantir possibilidades, mesmo que mais severas para o funcionalismo, a concessão da composição dos proventos pela última remuneração e a correção pela paridade. Assim, é um assunto extenso, é um assunto delicado, principalmente quando a gente trabalha aqui na legislação local, certo? Mas, via de regra, falando para os senhores, todos os municípios que a gente tem contato, a gente tem muito contato também com assessorias de regime próprio, e eles, sim, eles têm esses critérios de trazer a sua reforma previdenciária, eles estão trabalhando nessa reforma previdenciária, certo? E isso é o futuro, a gente tem que se ver dessa maneira, a gente vai ter que acostumar que virá uma reforma previdenciária. Acho que a Cristina caiu, nós continuamos ao vivo aqui. Teve mais uma pergunta. Boa tarde, Ana Cristina. O que muda com a Previdência? Saber que são muitas mudanças, sim. A Cássia. A Marlene, boa tarde, Ana Cristina. O que muda com a Previdência por aposentadoria por invalidez? Como eu disse, a gente falou já também sobre a aposentadoria por invalidez. Por enquanto, todas as regras, gente, de concessão dos benefícios previdenciários dos servidores do município de Itapira, ela traz aquela salvaguarda na própria emenda constitucional 103, que não haverá alteração, certo? Não haverá alteração para aqueles municípios que ainda não fizeram a sua reforma previdenciária. Então, continua tudo como está para o município de Itapira, porque ainda não fez a sua reforma, salvo aquelas aplicabilidades imediatas que eu trouxe para os senhores até uns minutos atrás. Vera Lúcia, se a pensão do INSS e a outra do funcionário público, vai poder ficar com as duas. O que nós temos? Vera, nós temos o acúmulo da pensão, eu tenho que escolher a pensão, certo? O melhor benefício, tá?
da pensão e eu vou receber um percentual desse segundo benefício, tá bom? Então, eu tenho, sim, a possibilidade de ter as duas, posso acumular as duas, só que uma terá uma redução. Isso se o falecimento ocorreu a partir de 13 de novembro de 2019, tá bom? A Cristina voltou aqui. Aí já voltei. Já voltou. Estamos acabando. Acabando mesmo. A Cássia aqui também, o tempo de recolhimento do INSS está tudo parado nesse momento de pandemia. O INSS está trabalhando, Cássia, a todo vapor, home office, estão garantindo sim a pandemia. Gente, a pandemia está voltando, nós temos que nos cuidar. O assunto é sério, o assunto da pandemia é muito sério, principalmente afeta o funcionalismo. Muita gente está aí, esse é o nosso novo normal, certo? Nós temos que nos precaver a isso, e não tem coisas que estão paradas, sim, o INSS está deixando a desejar muito, em muitos prazos, tá? Mas é a realidade que temos. Se isso depende, está na dependência de um documento do INSS, sugiro que procure um profissional de sua confiança que possa aí entrar com o seu mandado de segurança para que possa aí ter o seu documento, o seu pedido ser analisado pelo INSS. Tá certo? Bom, mais uma vez agradeço, Cristina, pode perguntar. Denner, nós temos um minutinho, eu vou aproveitar esse tempo, e se você não ficar bravo, eu gostaria de convidá-lo novamente. Eu sei que o seu tempo é escasso, eu agradeço imensamente. Mas uma perguntinha, isso eu tenho muita dúvida. Tendo em vista que da desconstitucionalização, que os municípios ele têm autonomia de fazer as suas legislações, o município pode trabalhar pela média dos 80 maiores salários ou ele tem que seguir a emenda constitucional obrigatoriamente? O município não é obrigado a seguir a emenda constitucional 103, isso são regras da União. Mas, se houve alteração da União, eu sugiro que o primeiro estudo seja baseado com lastro nessas regras gerais da União, que foi aplicado aos servidores públicos da União. Mas eu não sou obrigada pela desconstitucionalização. Não, você lá tem que todas as regras de concessão dos benefícios, os requisitos de tempo de contribuição, idade, tempo no serviço público e carreira, serão feitas pelo próprio ente federativo, inclusive os cálculos. Se eu quiser criar uma regra aqui de 97 para frente, por exemplo, pode ser criada, desde que isso seja devidamente fundamentado pelo estudo atuarial. Tudo precisa ter o lastro. E para que a gente tenha o lastro, não adianta vir o maior técnico do mundo, do Brasil, do mundo, que vem aqui e faça o estudo técnico sem ter o estudo atuarial. É esse que é o cara, é esse que vai fazer aquele e falar que se essas regras propostas, elas são suportáveis pelo município, são suportáveis pelo sistema ou não. Então, a partir daí que pode ser feito aí as novas regras. Ó, tem uma pergunta ali que é interessante da Marilena. Da Marilena Lázari? Marilena, tudo bem? Insalubridade, cada 5 anos ganha um. Na contagem do PPP, deu 8 meses e 19 dias. O que nós temos, sim? A mulher, cada 5 anos de tempo especial, ela ganha um ano como tempo convertido. Se na contagem do PPP deu 8 meses e 19 dias, certo? É porque esse 8 meses já é o tempo especial, não sei, ou se deu só 8 meses de tempo especial, você tem que fazer a conversão para 1,2 a mulher. Então, você converte tudo isso em dias, esses 8 meses vezes 30, mais 19, você multiplica isso por 0,2, aí você acha o tempo seu já convertido, tá bom? Derner, mais uma pergunta que nós temos um minutinho, olha lá, daí, ó, já estão pedindo para convidar você de novo. Convidado tá, vamos ver a agenda, faz quase um mês que eu estou esperando a agenda dele. Derner, então, diante dessa autonomia do município, após uma análise atuarial, você vê a oportunidade de uma legislação da aposentadoria especial para a Guarda Municipal, a isonomia, da mesma forma que acontece com os policiais? Você vê possibilidade? Eu vejo uma possibilidade, sim, que pode ser feito um estudo para a Guarda Municipal, conforme o que vem da regra aí da PEC paralela. A PEC paralela que já trazia essa possibilidade agora, regulamentação para os guardas, né?
Mas a PEC paralela ficou passada, agora com essa pandemia, não é nem assunto mais, eu acredito que nem volte mais à pauta, tá bom? Mas existe sim essa possibilidade, tudo de um estudo. Não digo igual a dos policiais, mas digo sim que uma forma diferenciada, assim, poderia usar o policial como um padrão e poder ajustar. Inclusive ajustar o quê? As regras de transição, que sejam menos árduas, que sejam menos dificultosas para os servidores, se tem essa possibilidade de se fazer. Ah, beleza, meu bem. Não, essa era uma das perguntas, né? Porque na mudança dessa legislação, a guarda foi uma das mais prejudicadas também, né? Mas, Denner, nós já vamos cair, eu já caí primeiro do que eu sei, consegui voltar. Agora nós vamos cair, e porque o tempo já deu. Na reforma existe idade física para o servidor? Existe idade biológica ali para o servidor, a idade de tempo, idade mínima, acho que é a idade mínima para o servidor. Existe sim a idade mínima para o servidor na reforma, e essa idade foi até majorada, a mulher de 60 para 62, para a União. O Estado de São Paulo aplicou isso também, tá? Mas aí nós temos que ver a realidade, volto aos senhores, a realidade de cada ente federativo, para que possa fazer uma reforma que se adeque mesmo ao seu caso concreto. Tá certo? Meu querido, muito obrigado. Se você abrir seu coração e quiser nos receber, eu volto a fazer contato, agradeço imensamente. Você sabe que nós vamos passar por uma reciclagem, a direção do sindicato, você sabe que você é o nosso professor. Eu agradeço imensamente, fica aqui a saudação em nome dos servidores que estão e que não estão, por você ter dado esse tempo precioso para nos dar essa aula no dia de hoje. Muito obrigado. Parabéns pelo filhinho novo, pela família nova. Fique com Deus. Sucesso na sua nova empreitada. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Cristina, de coração, pela oportunidade de estar falando com todos vocês. Servidores, só deixo um recado. Vocês não sabem a força que possuem. Eu sempre falo isso. O servidor é de coração, é aquilo que faz fomentar a máquina pública, tá bom? Agradeço de coração e vamos sim, de repente o ano que vem aí estaremos juntos, podemos discutir um assunto mais específico aí da reforma, uma aplicabilidade da questão dos acúmulos, podemos fazer isso de maneira exemplificativa, estamos à disposição sempre de coração aberto. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos os servidores. Obrigado e boa tarde. Fica com Deus. Boa tarde. Muito obrigado, amém, todos nós.